Aqui a aula, né? Muito bem-vindo para essa aula aqui. Hoje, o dia 4, eu vou falar sobre mapeamento da ciência e produção científica. O objetivo é, né, falar um pouco sobre lacunas de pesquisa. Só lembrar, né, todo o material ele fica aqui disponível nesse link, é só clicar aqui no link de download do material, que você já é direcionado lá para o download dos materiais complementares da apresentação, vai ficar aí disponível. O objetivo de hoje, assim, é uma aula muito breve, tá? É só apresentar mesmo a questão de lacunas de pesquisa, né? Por quê? Sobretudo quando você vai começar uma pesquisa, você identificar uma lacuna de pesquisa faz toda a diferença para você ter sucesso numa publicação ou numa produção científica de alto desempenho. As lacunas de pesquisa, elas são o quê? Aquelas áreas acinzentadas da pesquisa que carecem um pouco mais de desenvolvimento, né? Então, são aqueles... a gente diria que a lacuna de pesquisa é quando o pesquisador encontra um assunto que está numa área cinzentada, que ainda não foi muito discutida, né, e que traz um problema a ser solucionado. Identificar uma lacuna de pesquisa na sua área, sobretudo, faz todo sentido quando você quer uma publicação. Por quê? Encontrando uma lacuna, provando isso, por exemplo, uma revista, ou até mesmo para o seu orientador, fica muito fácil desenvolver um tema, né, que se torna mais relevante, uma vez que o pesquisador vai propor uma solução que venha resolver determinado problema de pesquisa, justamente, né, se baseando numa lacuna. Então, aí a pergunta, né, como transformar áreas subexploradas em oportunidades de avanço científico? E hoje eu vou apresentar o Gapfinder, é uma solução de inteligência artificial que eu desenvolvi no meu doutorado, e é justamente essa ferramenta que eu coloco à disposição aí dos pesquisadores para ajudar nesse processo de identificar uma lacuna de pesquisa, e a gente vai ver como que isso funciona. Então, as lacunas são essas áreas ou aspectos do conhecimento que ainda não foram suficientemente explorados ou estudados e que, por isso mesmo, traz aí uma ótima oportunidade de novos desenvolvimentos. O objetivo desse curso, então, é apresentar aqui, né, etapas sistematizadas para a produção científica com alto desempenho, e aí a gente vai chegar, né, em várias, ali na etapa 6, sobretudo aí no estado da arte e descoberta de lacunas de pesquisa. Então, fazendo essa retrospectiva, a primeira etapa da pesquisa, ela passa pela definição de objetivos, né, lembrando lá daquela metodologia de desenvolver objetivos de forma SMART. Os dados científicos, então, indo lá para as bases científicas, buscando minerar informações estratégicas para selecionar repertório bibliográfico de qualidade. Então, o sistema Smart Bibliometrics faz a etapa 3 do processamento. Na sequência, o pesquisador vai analisar as informações e fazer o mapeamento da ciência e bibliometria. Seleção de repertório bibliográfico na etapa 5, que tenha sintonia com os seus objetivos. E aqui na etapa 6, a gente fala justamente disso, desvendar o estado da arte e lacunas de pesquisa. Estado da arte, né, é aquele momento em que, a partir das leituras, o pesquisador ele fica a par das últimas discussões da comunidade científica, e é então tendo essa atualização do panorama científico que ele vai identificar lacunas de pesquisa, podendo identificar aquelas áreas que carecem ainda de desenvolvimento e depois ir para a escrita científica, aplicando várias tecnologias, como gerenciador de referências, inteligência artificial, enfim, várias soluções aí disponíveis, e feedback e revisão é a última etapa. E hoje, eu gostaria, então, de apresentar, sobretudo, como identificar essas lacunas de pesquisa, visto que elas trazem muitas vantagens. Uma grande vantagem é que ela, por exemplo, eu vou falar sobre uma lacuna de pesquisa, ela vai direcionar novos estudos, vai te dar uma perspectiva de identificar aquelas áreas que precisam, né, de desenvolvimento, priorizando. E claro que quando você fala sobre uma lacuna de pesquisa na sua área de pesquisa, o seu tema ele se torna muito relevante. Então, esse é um primeiro ponto importante. Um segundo ponto é a inovação científica. Quando a gente pensa em inovar, significa você melhorar um processo, ou você trazer alguma solução para determinado problema, ou você pensar determinado fenômeno de forma mais indo das raízes daquele problema, às vezes, identificando novas variáveis, identificando novas perspectivas. Então, isso aí promove a inovação no campo científico. E publicação
né, tem tudo a ver com lacuna de pesquisa. Quando você, por exemplo, submete um trabalho numa revista científica, é muito questionado, né, em âmbito internacional, eles falam novelty, né, as novidades desse trabalho, em que ele está inovando. E quando você apresenta uma lacuna de pesquisa, olha, sobretudo em determinada revista, você identifica que aquela revista tem uma lacuna e você aparece com uma solução direcionada a determinado problema, a probabilidade de publicação ela é muito maior. Então, a gente pensando aí em colocando o projeto de pesquisa numa esteira de desenvolvimento, a gente poderia pensar todas essas etapas, né? Como descobrir de forma mais eficiente uma lacuna de pesquisa que, às vezes, não é algo tão simples, não é algo trivial, e até o próprio pesquisador ele fica em dúvida, será que isso é uma lacuna de pesquisa? Será que não é? Então, a gente vai pensar aqui algumas estratégias. E começa, assim, para identificar a lacuna de pesquisa, nessa esteira de desenvolvimento, a gente poderia pensar a primeira etapa de mapeamento da ciência. Então, você já fez um mapeamento, já selecionou o repertório bibliográfico. É claro que o pesquisador ele precisa desse momento de leitura e imersão na bibliografia, entender as principais contribuições dos autores, né, estar por dentro desse estado da arte na etapa 4. Então, o estado da arte, ele acontece quando você, pesquisador, se apropria de tudo aquilo que a comunidade científica tem falado sobre determinado tema, e aí, então, que você vai identificar uma lacuna de pesquisa, né? Justamente nessa etapa, né? E aí a gente chega nessa etapa 6, que é muito importante, eu acho assim, quando você tem uma lacuna de pesquisa muito bem definida, abrem-se diversas portas, inclusive até mesmo para captação de recursos, enfim, tendo um projeto muito bem desenhado, baseado numa lacuna de pesquisa, fica muito mais fácil publicar, enfim, é uma solução interessante, né? E as limitações, como que você pode identificar uma lacuna de pesquisa? É justamente ali, quando você está se apropriando do estado da arte, você entender tudo aquilo que os pesquisadores têm falado sobre o tema. E, por exemplo, focar nas limitações dos estudos, né? Existem algumas seções, por exemplo, nos artigos científicos que falam limitações do estudo, e aí tem algumas palavras-chave associadas às lacunas, por exemplo, research gaps, né, limitations, enfim, essas palavras elas direcionam a partes no texto que possam ter determinada lacuna. Por exemplo, na área da saintometria, ainda é uma grande lacuna as bases de dados científicas. A gente sabe que tem muitas bases de dados, mas nenhuma dessas bases de dados, assim, a gente poderia dizer que elas são plenamente open, por exemplo, né? E aí teriam várias perspectivas. E aí, então, é interessante você se apropriar do seu tema de estudo, né? E uma vez de posse dessas análises do estado da arte, você pode identificar lacunas de pesquisa no seu campo de estudo. E é claro que a inteligência artificial é uma ferramenta muito interessante que vem trazer soluções importantes nessas frentes, sobretudo para que você consiga identificar lacunas de pesquisa. E o meu trabalho do doutorado, ele justamente foi o desenvolvimento de uma solução de inteligência artificial que permita ao pesquisador, de forma assim, eu diria, né, baseado em referências, detectar determinadas lacunas de pesquisa que possam orientar, né, da melhor maneira possível o desenvolvimento e a inovação científica, promover a inovação. Então, é justamente isso que eu vou apresentar aqui hoje, o Gap Finder. Né? O que é o Gap Finder? É uma solução que eu desenvolvi, né, baseando-se aí nesse contexto de processamento da linguagem natural. O que é isso? É justamente, né, entender nessa imensidão de dados não estruturados, e aí a gente pode pensar, né, o texto que vai para a internet, os artigos científicos, né, todo o conteúdo do artigo científico, a gente poderia entender como dados não estruturados, dados textuais. E aí, como que a máquina pode entender e fazer sentido nessa imensidão de dados não estruturados? E aí, né, só contextualizando um pouco o avanço da inteligência artificial, ele está relacionado primeiro a essa explosão de dados, né? Então a gente está pensando dados em todas as áreas, seja nas empresas, seja aí nos negócios, na área acadêmica, enfim, qualquer negócio hoje em dia passou por um processo de digitalização. A gente tem
diversos bancos de dados disponíveis que permitem aí o processamento desses dados, a geração de informação, por sua vez, o conhecimento e a tomada de decisão. Então, a inteligência artificial, no seu, assim, na sua, vamos pegar assim, na sua definição mesmo de inteligência artificial, existe um algoritmo de aprendizado de máquina. O que é isso? É a capacidade da máquina para determinadas tarefas aprender com os conjuntos de dados. Então, vamos pensar que uma instituição financeira que tenha milhares de clientes. É muito possível você, por exemplo, prever com algoritmos de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, padrões e tendências dessa sua base de dados de clientes. Então, hoje em dia, por exemplo, você vai desenvolver um modelo, né, a partir aí do algoritmo de aprendizado de máquina, você faz o input desses dados, e aí com várias estatísticas serão gerados modelos que consigam prever determinados fenômenos dessa amostra de dados. E aí a gente poderia pensar aí no contexto, né, de uma instituição financeira, por exemplo, a inadimplência. Você entende o perfil do seu cliente, né? E aí, com, por exemplo, uma previsão, né? Vamos pensar em probabilidades de um cliente se tornar inadimplente ou não, a partir de determinadas variáveis, esse modelo ele vai conseguir prever essa inadimplência ou não. Então, a inteligência artificial ela pode ser utilizada de diversas formas. Esse é apenas um exemplo. E aí, acompanhado disso, né, não só a evolução dos algoritmos de machine learning, né, de aprendizado de máquina, o poder computacional ele cresceu de forma exponencial. Então, hoje existem supercomputadores que conseguem processar gigantescas bases de dados. E quando a gente pensa em processamento da linguagem natural, por sua natureza, imagina, né, a máquina ela entendendo grandes conjuntos de texto, né? Olha a necessidade de poder computacional para você transformar, né, o algoritmo transformar todo esse universo de dados em algo estruturado, em algo que faça sentido. E aí, quando você entra com um prompt, por exemplo, lá né, de processamento da linguagem natural, para que seja gerado um texto, a máquina consegue entender a partir desse modelo gigantesco, né, que aí tem uma construção de semântica, de sintaxe, enfim, de estrutura de palavras, de correlação entre palavras, enfim, a partir do prompt que você faz a entrada, a máquina ela consegue processar e te dar aí uma resposta, às vezes até muito mais precisa que um ser humano. Então, hoje a gente está falando de máquinas que conseguem justamente fazer essa análise textual. Claro que o input para a máquina vai ser sempre um prompt, a partir desse prompt, né, a inteligência artificial ela consegue te dar um retorno muito preciso para determinados resultados, encontrando soluções ótimas, né, desenvolvendo texto aí de forma quase como que um especialista, às vezes até com muita propriedade, porque né, esse algoritmo de inteligência artificial de processamento da linguagem natural ele está baseado num modelo construído com dados, né, de todos os assuntos que vão para a internet, por exemplo. Então, né, é realmente, né, poderosa essa capacidade da máquina já gerar textos, né, ou até mesmo fazer críticas ou trazer insights, né, a partir de um prompt que seja, né, gerado aí pelo usuário. E nesse caso, então, o Gap Finder, que eu vou apresentar aqui na sequência, é justamente uma solução de inteligência artificial que traz, né, essa solução com essa orientação em minerar em arquivos PDF possíveis lacunas de pesquisa. Então, o Gap Finder, como que funciona? Vou apresentar aqui, né, a partir dessa solução, esse aqui é o ícone do Gap Finder, você consegue, então, né, fazer o upload dos arquivos PDF, vou mostrar na sequência como proceder, a gente faz um processamento desses arquivos, e aí, né, o Gap Finder ele vai extrair dados de forma estruturada, mostrando para você algumas possíveis lacunas de pesquisa para que você tenha mais assertividade, então, nessa produção científica. Vou mostrar aqui, então, como funciona o acesso ao Gap Finder. É só mesmo fazer o login aqui na sua conta. Então, todo mundo aqui que está participando do curso já tem, né, um login, um acesso aqui na plataforma.
Então, a gente vai utilizar as credenciais e fazer o login. Aqui dentro de sistema, só um tutorial inicial, o Gap Finder ele fica logo aqui abaixo, olha na página, né? Acima que a gente tem o Smart Bibliometrics, descendo um pouquinho o ícone para o Gap Finder. É só clicar aqui no ícone e você já é direcionado para a solução. Como funciona? O desenvolvimento que eu fiz do Gap Finder é uma solução que eu chamo, a gente poderia aqui chamar de um MVP, né, que é um produto mínimo viável, justamente está em fase de testes, mas eu já tenho uma solução que eu escalei, né, e para que a solução ela esteja disponível aqui na internet, para que você consiga utilizar, né, eu tenho algumas assinaturas, por exemplo, de hospedagem e, falando bem francamente, soluções de inteligência artificial, elas são muito caras. Né? Então, por exemplo, eu mantenho essa solução disponível aí para todos os usuários, porém eu tenho um custo assim considerável, né, mantendo, porque eu tenho que pagar por tempo, né? Então, a cada hora que eu deixo a solução disponível, vai gerando, né, uma fatura aí. Então, a ideia é deixar aqui para quem está fazendo o curso, né, o Gap Finder ele vai permanecer online durante alguns dias, né, e aí então eu estou prevendo deixar essa semana e a próxima semana online para que as pessoas utilizem, né, de repente, em algum momento pode ser, eu já coloquei uma quantidade de créditos, a depender aí do consumo e do uso dos usuários, pode ser que a solução não esteja aí eternamente disponível, né, mas enfim, vou trabalhando aí com esses créditos, certo? Então, para utilizar o Gap Finder, você clicou aí no ícone, você já é direcionado para essa interface. E aí, como funciona? É só fazer o upload do PDF. Lembra lá da primeira etapa em que a gente fez a seleção de repertório bibliográfico? É justamente isso. Então, você vai selecionar, a partir dos textos, eu já tenho uma ideia dos meus objetivos de pesquisa. Você já vai identificar pelo menos 10 artigos que tenham muita relevância com o seu tema, né, que sejam mais próximos da sua pesquisa, daquilo que você está querendo desenvolver. Então, você vai selecionar, eu aconselho utilizar até 10 artigos para que não gere muita informação. Na sequência, uma vez que você já tem, né, selecionado lá os seus artigos, você vai clicar em Upload PDF File, né, e você vai fazer o upload desses artigos. E aí você pode selecionar até mais de 10, só que quanto mais artigos você põe para processamento, mais vai consumir créditos aqui dentro da plataforma e também o processamento pode demorar um pouco. Eu aconselho utilizar até 10 artigos científicos mais relacionados com a pesquisa. Eu já selecionei esses 2 artigos de minha própria autoria, um em que traz a questão do Smart Bibliometrics e o outro que traz aqui, né, a metodologia do Scientific Mapping Process, que é essa metodologia que a gente faz aqui para mapeamento da ciência. Selecionei os arquivos, clico em abrir, foi feito o upload para dentro da plataforma e agora eu clico em Find Gaps. Nesse momento, a inteligência artificial ela está fazendo a leitura de todos os do conteúdo dos artigos e está tentando identificar, né, possíveis gaps nesses artigos científicos aí que eu fiz o upload. Mais uma vez, é bom lembrar, né, que processamento da linguagem natural consome muito poder computacional e aqui eu estou, né, com um MVP, é um aplicativo de testes, então, olha, pode demorar um pouquinho o processamento, é só esperar. Ainda deu um probleminha aqui, né? Pode acontecer também. Tentar mais uma vez aqui. Como eu acabei também de habilitar no sistema de nuvem, pode, às vezes, demora um pouquinho. Pronto, agora já foi, né? Porque demorou um pouquinho mesmo, pode acontecer, às vezes, dar algum erro. Então, vamos lá. O que o sistema aqui, o Gap Finder, ele vai fazer? Ele vai fazer a leitura dos PDFs, vai extrair todo o texto dos artigos, e aí, dentro de cada artigo, dentro de cada PDF, existe o que a gente chama de metadados. Então, o sistema ele vai extrair aqui o nome do arquivo, ó, nessa coluna File, vai extrair, né, o número DOI, certo? Vai extrair o nome do autor, isso tudo de forma automática do PDF. Vai extrair o título do trabalho, certo?
vai extrair as principais palavras-chave aqui na coluna Keywords, vai extrair aqui a página em que encontra um parágrafo que possivelmente tem uma lacuna de pesquisa. Então, o que ele fez? Olha, extraiu a página, olha, na página 3, tem aqui, né, uma parte de um parágrafo que possa ser, talvez, uma lacuna de pesquisa. E na última coluna aqui, traz insight. Essa coluna insight é um outro recurso de inteligência artificial que funciona da seguinte maneira. A partir daquele parágrafo que foi extraído do texto, por exemplo, aqui na página 3, existe um algoritmo que a gente chama de VARD, né? É uma variância que classifica o sentimento do pesquisador em relação ao texto. Então, essa vai variar, né? Essa variável ela varia de um positivo para, né, aquele entendimento da máquina em que o pesquisador esteja muito positivo em relação àquele texto, a -1, que seria uma visão muito pessimista em relação ao texto. E aqui no meu doutorado, a minha tese, eu quero provar que quanto mais negativo esse índice, muito mais próximo de uma lacuna de pesquisa nós estejamos. Por exemplo, em determinadas partes do texto, quando eu tenho essa variável positiva, geralmente são aquelas situações em que o pesquisador traz alguma contribuição para a ciência e resolve determinados problemas e determinadas lacunas. Por sua vez, né, quando esse indicador ele fica mais negativo, significa que o autor talvez esteja mais pessimista em relação, né, a determinado problema, e por isso pode ser, né, que esse indicador seja, né, ele apresente mais uma lacuna na pesquisa. Então, olha, daqueles 2 artigos foram encontrados todos esses parágrafos com as respectivas páginas, né, e a coluna aqui Insights que faz essa classificação. Depois que é gerado esse relatório na ferramenta, aqui você tem, então, a opção de fazer o download desses resultados para que você possa analisar melhor. E aí você clica aqui, então, Download Results, e aí é gerado, olha, um relatório, você vai lá na sua pasta do seu computador, deixa eu apagar aqui esses antes. Olha, e gerou aqui, então, uma planilha em Excel que exporta para você justamente esses dados que foram processados dentro do Gapfinder. Acho que eu apaguei errado aqui. Deixa eu só ver um negócio aqui. E na hora de gerar o arquivo, já tinha um aberto. Deixa eu só... Vamos lá. Pronto. Tinha sido salvo em um outro ambiente. Pronto. Então, lá na minha área de downloads, né, olha só, eu tenho, então, esse relatório agora. Deixa eu só verificar se está em downloads mesmo. Isso aí. Está aqui em downloads, olha. Foi gerado esse relatório que traz para mim, então, né, todos esses metadados eles foram extraídos. O nome do meu artigo, né, o nome do meu arquivo, perdão, que eu renomeei dentro do meu computador. Eu tenho aqui o DOI, né, que foi extraído, o nome do autor, o título do trabalho. Olha, vejo que eu fiz o upload dos dois, né, documentos e encontrou, então, alguns 2 parágrafos aqui sobre o Smart Bibliometrics e alguns parágrafos aqui sobre o Scientific Mapping Process. Traz aqui as principais palavras-chave, a página, e aqui o parágrafo que foi extraído do texto, que tem uma probabilidade grande de ter, né, aí talvez ou uma solução ou uma lacuna. E aqui, né, aquela coluna Insight, que é classificando o sentimento do pesquisador em relação ao texto de forma muito positiva, talvez trazendo uma solução, certo? Ou, às vezes, talvez um pouco negativa, podendo trazer aí uma lacuna de pesquisa. Então, a primeira questão é você entender, gerar esse relatório e agora, né? Tem todos esses dados, como que eu poderia obter alguns insights ou entender essas lacunas. E aí, nesse desenvolvimento do Research Gapfinder, né, do Gapfinder, perdão, eu fiz um desenvolvimento inicial que, inclusive, gerava esse relatório e, na sequência, né, a inteligência artificial ela faria uma sumarização
né, ela traria novos insights, só que ficou muito custoso sob a perspectiva de implementação, né? E aí, então, eu fiz algo, eu estou contornando essa situação de uma forma mais prática, e aí, então, como que você pode, a partir desses resultados, talvez identificar, né, novos insights e novas informações que te permitam chegar melhor a uma lacuna de pesquisa, e agora, então, eu vou mostrar aqui como que a gente poderia prosseguir dessa forma. Então, olha só, eu gerei aqui, vou voltar aqui para a minha apresentação. Né? Então, eu fui lá no Gap Finder, né, que é essa versão inicial que eu comentei aqui para vocês, fiz o upload dos arquivos, gerei o relatório. E aí, então, com aqui só está explicando melhor do Gap Finder, né? A solução, né? Então, é essa ferramenta de inteligência artificial que vai fazer aí. Ele foi desenvolvido, sobretudo, com algoritmos de processamento de linguagem natural, igual eu comentei aqui, que vai minerar informações do texto e exportar essas informações para posterior processamento. E é aqui, então, que eu proponho um mão na massa. Né? Como que a gente poderia, a partir desse relatório gerado pelo GapFinder, aprimorar aí esse entendimento de lacunas? Então, fica aí como dever de casa, né? Depois que você fez o mapeamento da ciência, selecionou até 10 artigos, eu sugiro 10 artigos relacionados ao seu tema, que tenha muita proximidade de sua pesquisa. Você vai fazer o upload e processamento aí do GapFinder, vai gerar o relatório, que vai fazer aí esse relatório em Excel, e na sequência executar em inteligência artificial esses prompts. Veja que eu poderia colocar esses prompts a partir de uma API diretamente vinculado ao GPT, só que isso aí geraria mais custos. Então, para driblar esse problema, eu já proponho até um prompt aqui automatizado para que você consiga, né, rastrear essas lacunas. Eu vou tirar aqui do modo de apresentação. O modelo de prompt aqui já está pronto, olha. Então, eu sugiro, depois em casa, né? Você vai copiar aqui, né? Dá um Ctrl C, né? Aí vai abrir a inteligência artificial. Deixa eu utilizar aqui o chat GPT. Vamos fazer um teste aqui com o chat GPT mesmo. Né? Você entra aí na sua conta do GPT, ou pode utilizar também o Perplexity AI, que vai funcionar da mesma forma. Então, olha, vou colar aqui o prompt, e aqui no final, olha, colar os dados processados no GapFinder. Então, é só pegar lá o seu relatório, selecionou aí o texto que foi encontrado, e aí colou. Vamos ver aqui como que eu desenvolvi esse prompt, e aí você também fique à vontade, caso você queira melhorar o prompt, ou queira fazer, dar o seu toque pessoal aí, né, para você conseguir desenvolver uma nova visão, né? Enfim, gerar uma análise de lacunas de pesquisa e identificando explicitamente a limitação mencionada no texto, indicando a referência, analisando o contexto fornecido pelo autor e a classificação VAR, positiva, negativa ou neutra, para determinar o impacto emocional relacionado à limitação. Relacione a limitação à área de estudo contextualizando com a pesquisa. Aí você vai colocar aqui o título da sua pesquisa. No meu caso, né, essa pesquisa aqui tem tudo a ver com mapeamento da ciência. Eu vou só colocar aqui como título, por exemplo, mapeamento da ciência e inteligência artificial, por exemplo, tá? E aqui eu já colei os resultados. Olha, o sistema ele já vai entender, né? Vamos verificar aqui o processamento. Então eu já dei o input aqui com o prompt. Olha que interessante. Já traz, né, algumas limitações, ó. E é justamente essa uma grande limitação que eu trato das minhas pesquisas, né? A ausência de uma base de dados completa e consistente até hoje. Né? Quando você pega aí a literatura científica, é um grande problema a questão das limitações das bases de dados. Né? E aí tem aqui todo um contexto, olha, para cada pesquisador, e aí, a partir do upload, né, dos dados que você tenha feito, olha, a inteligência artificial ela já vai trazendo todo esse contexto, impacto na pesquisa,
enfim, já vai te dando aí, né, alguns insights e um processamento interessante para que você já possa, né, começar aí com uma lacuna de pesquisa. E olha, interessante, né? Para cada parágrafo, olha, mais uma vez, dados não indexados ou não estruturados. Realmente. Né, a rapidez nas mudanças do campo científico, uma outra questão que é uma dificuldade, né? Conceito de ciência aberta, gente. Isso aqui hoje em dia, né? Muito se tem discutido, e é realmente uma lacuna, né? Às vezes, olha só, você pensar uma ciência aberta, né, sem limitações para o acesso das pessoas, enfim, isso tudo passa por uma base de dados consistente, né? Enfim, e aí traz aqui algumas conexões, é só um prompt, um modelo, mas fique à vontade para desenvolver o prompt que você acreditar que melhor se enquadra aí nos seus objetivos de pesquisa. Esse aqui eu fiz utilizando. Deixa eu até voltar aqui. Esse primeiro prompt eu fiz utilizando aqui dentro do chat GPT. Depois você pode ficar à vontade para tentar em outra solução de inteligência artificial. E eu citei aqui nesse curso o Perplexity, né? Vamos tentar, né, fazer essa mesma situação, né? Deixa eu só ver se eu vou conseguir já logar aqui. Olha, já fiz aqui o login no Perplexity. Vamos tentar aqui, então, com essa outra solução de inteligência artificial. Vou colar aqui o mesmo prompt, olha. Vou dar aqui o OK. Aqui nesse caso, o meu trabalho aqui, ele gerou em inglês porque está configurado aqui como inglês, né? Mas, enfim, eu nem vou traduzir. Vou voltar aqui, só um momentinho. Olha, já gerou para mim também um resultado que aparentemente, olha, aqui, ó, ausência de bases completas e consistentes, né, nessa parte aí que estariam padronizadas, né? Então, quer dizer, interessante também, está indo nesse mesmo sentido. A questão da disponibilidade dos dados, né, a questão da mudança sobre a perspectiva da superação dos temas, né? Olha, natureza dinâmica da pesquisa em âmbito internacional, enfim, trouxe esse processamento. E aqui dentro do Perplexity ainda, olha, quais são as principais limitações mencionadas? Olha, é bem interessante, né? Olha, bem legal, né? Vai te trazendo, vai te revelando diversos insights. Olha, aqui já ficou em português, legal, né? Então, ou seja, com a inteligência artificial, eu não criei uma API para não gerar mais custos, mas aqui eu trago uma solução alternativa para você avançar aí, né? Não necessariamente gerando já tudo de forma automática, mas que você consegue resolver muitos dos seus problemas. E tem um prompt 2 que eu fiz aqui, por quê? Uma coisa é você identificar uma lacuna de pesquisa, e aí, a partir dessa lacuna de pesquisa, como que eu posso desenvolver um trabalho legal, um trabalho bacana, né, com uma base lógica e metodológica que me traga aí novos insights do que eu posso desenvolver, o que eu posso fazer. E aí, então, que eu desenvolvi esse segundo prompt. Vamos lá? Só vou copiar aqui. Vou voltar aqui para a minha simulação. No próprio GPT, não preciso entrar em outro, e aí continua aí no mesmo, né, no mesmo comando que você deu aqui, no histórico aí, né? Olha lá, então, contexto aqui desse prompt, ó, com base na limitação identificada, ou poderia ser nas limitações identificadas, né? Às vezes mais de uma identificadas, sugira abordagens práticas, metodológicas ou teóricas para resolver a lacuna. Legal, né? Considere inovações, tecnologias ou metodologias recentes que podem ser aplicadas para superar a barreira destacada. Vamos ver? E aí, já está trazendo até uma solução aqui que eu desenvolvi, inclusive dentro da Insight Sai, né? Por exemplo, a criação de repositórios colaborativos, né? Isso aqui eu utilizei para fazer aquela segunda solução de buscar em novas bases. E aí tem várias ferramentas, por exemplo, a Crossref, né? Eu utilizo a Crossref, inclusive tem uma API dentro da Insight Sai, quando você entra lá, eu vou buscar diversas bases. Tem uma API que faz referência a Crossref, né? E aí vai te trazendo aí, olha, a questão da NLP, né? Processamento da linguagem natural,
Isso aqui eu já fiz no Gapfinder, enfim. Olha que interessante, vai trazendo bancos de dados aqui, né, bibliotecas de NLP, enfim, para quem é da área aí do desenvolvimento tecnológico, faz sentido, né? Olha, o TensorFlow, uma solução bem interessante de inteligência artificial, PyTorch, todo desenvolvimento aqui em Python, né, para trazer aí as tecnologias que você poderia aplicar para resolver esses problemas e esses desafios. E olha que interessante, gente, vai trazendo várias soluções, né? É bem interessante, né? Olha só quanta, né, quanta riqueza aqui, abrindo seus horizontes para desvendar novas lacunas e novas possibilidades aí de desenvolvimento. Vou voltar aqui para a nossa apresentação, só para não perder aqui o foco, né, e nem passar muito do horário da aula de hoje. Então, aí você vai fazer o primeiro prompt, que vai te dar uns insights, uma iluminação, algumas ideias sobre as lacunas. Um segundo aqui para te trazer uma ideia de práticas, metodologias e ferramentas que você possa desenvolver. Outra questão importante, eu falei, por que selecionar 10 artigos que tenham muita relação com o seu tema? Eu diria que a partir desses artigos você vai ter muitas ideias relevantes para desenvolver o seu trabalho com mais qualidade nas outras etapas. Então, olha só, quais estratégias você pode fazer, né? Você pode utilizar o DOI, o nome dos autores, para verificar se há estudos correlatos, processados, que abordem lacunas semelhantes. Então, determinado autor falou, para mim foi um problema resolver determinada limitação. Parte dessa limitação vai que você tenha a solução, né, os recursos necessários para desenvolver. Isso aí é abrir portas para publicação e para promover a inovação. Identifique possíveis colaborações, até esses artigos. Às vezes, você entra numa rede de desenvolvimento, você vai conhecer novos pesquisadores, né? Pesquisem, façam de forma colaborativa, tentem identificar essas lacunas e resolver de forma colaborativa. E de forma estratégica, né, sempre propõe áreas de pesquisas futuras que possam ser desenvolvidas com base nas lacunas encontradas, destaque temas negligenciados ou subexplorados com potencial de impacto aí na comunidade científica. Vou até parar aqui antes de prosseguir aqui com o próximo assunto. Pessoal, não sei o que vocês acharam até então. Ficou claro? O que vocês acharam? Gostaram da solução do Gapfinder? Né? Só mesmo aí para ter o feedback de vocês antes de continuar na próxima etapa. Ficou claro? Ficou claro sim, viu? Que é bem bacana. Muito legal mesmo. Parabéns pelo trabalho. Beleza, então, Juliana. E aí, então, a ideia é vocês selecionarem aí alguns artigos, depois utilizarem a ferramenta, gerar o relatório, e aí processar lá, tá? Com inteligência artificial com esses 2 prompts e podem melhorar ainda, utilizar aí as técnicas de vocês, tá bom? Agora, é o seguinte, eu queria dizer o seguinte aqui para vocês, né? 2 formas que você pode identificar lacunas de pesquisa interessantes para desenvolver trabalhos e até pensando, às vezes, em captar recursos. Uma forma é essa, você ir direto ali para, né, de acordo com seus objetivos de pesquisa, você buscar nesses artigos lacunas. A outra forma é você identificar situações de mercado realmente, né, e às vezes com uma pauta vamos pensar assim, aquelas situações, aqueles problemas que precisam ser resolvidos e que a ciência ela pode ser utilizada para trazer soluções interessantes e às vezes até pensar, né, sobre a perspectiva econômica, como arrecadar dinheiro para determinada solução. E aí eu queria trazer, compartilhar até com vocês, determinadas turmas, dependendo do público, eu gero, né, determinados questionamentos e determinadas propostas de pesquisa. E aqui, eu sei que tem pessoas aí da química, eu sou engenheiro civil, e eu sei que um grande desafio hoje em dia é pensar as questões climáticas, né? Então, gente, é muito dinheiro e muito recurso disponível para soluções climáticas. Eu trabalho hoje no Banco de Desenvolvimento, eu trabalho com implementação de projetos. Esses projetos, por exemplo, eu trabalho aí com projetos de usina solar fotovoltaica para municípios, por exemplo.
né? Isso aí tem uma questão da redução das emissões, e aí tem toda uma explicação lógica, né? Por que que uma usina solar ela vai promover a redução aí das emissões, né? E aí existe muito recurso para isso hoje em dia. No Banco de Desenvolvimento mesmo, a gente está com milhões aí para emprestar para essas soluções. Na academia não é diferente. Então, por que não pensar o desenvolvimento de soluções, né, para atender determinada demanda de mercado? Né? E é justamente sobre isso que eu quero falar, né, a partir aqui desses próximos slides. Também vou até ser breve aqui, né? Aproveitando que tem aqui químicos, né? E aí você pense talvez alguma solução relacionada ao seu tema. Vamos supor que você seja de outra área, imagine aí, né, alguma solução de mercado e então pense em desenvolver um produto, algo que possa solucionar determinado problema. E aqui hoje eu vou apresentar uma solução para quem é da área da química. Eu sou engenheiro civil e eu tenho interesse em desenvolver esse trabalho. Se alguém aí tiver interesse, depois só me mandar uma mensagem. Em cada turma que eu abro, eu acompanho. Geralmente eu gosto de desenvolver um projeto pensando em captação de recursos e desenvolver uma nova tecnologia. Nesse caso, convido aí engenheiros químicos, tá? Se tiver alguém também que tiver conhecimento aí desse trabalho aqui, que seja de engenharia civil, também será muito bem-vindo. Para mim é uma solução que eu gosto bastante, porque eu penso em desenvolver, então, uma solução. Vamos pensar aqui no problema do efeito estufa, né? Qual que é o grande problema? As emissões de CO2, elas criam ali esse fenômeno do aquecimento global. Tem muita gente que vai falar que isso aí é normal, faz parte de um ciclo aí do planeta, mas está cada vez mais provado que o ser humano, né, pela sua intervenção, né, está provocando grandes desequilíbrios. E na questão da construção civil, eu que sou engenheiro aqui, né, a gente tem um grande problema com as emissões, porque uma das indústrias que mais provocam emissões é a indústria da construção civil. Entender esse fenômeno tem que perpassa aí também por um entendimento por que será que isso acontece, né? Isso acontece, um dos grandes objetivos é que a produção do cimento, ela provoca grandes emissões de CO2. Então, quando, né, o cimento lá ele é gerado clinker, que a gente chama, né, ocorre uma reação química em que gerado uma quantidade assim uma grande quantidade de CO2, né? E aí então, para você produzir o cimento, você tem como um reflexo negativo essas emissões. E aí então, por exemplo, eu vou clicar aqui, eu coloquei até um ícone. E aí a minha ideia é propor aqui um projeto para desenvolvimento de um cimento ecológico. Por quê? Né? Por que isso? E aí, então, pensando aí nessas questões de mercado, está abrindo aqui o link, olha, veja bem, gente, diversas instituições, e aí aqui eu estou falando aqui, né, o Fundo Global de Meio Ambiente, olha, existem muitos fundos voltados às questões, né, ambientais, olha, com 10 milhões de dólares, né, para projetos que, de certa forma, revertam aí essas questões ambientais. Então, qual é a estratégia? A partir de um problema sério, algum problema aí na sua área de pesquisa, né, algum problema que tenha determinado mercado, tentar identificar possibilidades financeiras. Primeira coisa, rastrear, né, essas oportunidades. E aqui a gente está falando, olha, de recursos, como que é o nome aqui? Esses recursos aqui, eles são... não é fundo perdido, né? Existe um termo específico para isso. A gente fala que são recursos não reembolsáveis. Achei aqui, ó. 10 milhões em recursos não reembolsáveis. O que isso significa? Significa que você pega o recurso, você não tem que pagar como se fosse um financiamento. Então, você vai investir no projeto, você vai desenvolver. Olha só, então existe solução. Então, o que eu queria dizer? Na sua área de pesquisa, tente identificar um tema relevante para que você possa desenvolver determinado projeto. Então, aqui nesse caso, vamos pensar as emissões, né, de CO2. Então, a gente sabe que tem vários recursos, tem muito dinheiro para isso. Como que a gente poderia? Vamos pensar aqui, então, o problema? Olha só, a produção do cimento é responsável por cerca de 8%
das emissões globais. Gente, isso é muita coisa. 8% das emissões globais de CO2, sendo uma das maiores contribuições individuais para as mudanças climáticas. Então, se você chega com um projeto que você fala, vou desenvolver uma solução, um cimento ecológico, olha a probabilidade de sucesso, né, de desenvolver uma solução tecnológica para essa lacuna identificada e que tem muito recurso, tá? Então, se tiver alguém interessado, tô selecionando algumas pessoas para esse projeto. Então, olha só, por que que isso acontece? Durante a fabricação do cimento Portland, né, esse clinker, existe uma reação química do calcário, né, a cal virgem também, que a gente pode chamar assim, e é a principal fonte de emissão de CO2. Então, qual que é a reação química que acontece aqui? Olha, tem o calcário, né, isso aí vai ser aquecido aí a 1.200, 1.300 graus, vai produzir aí o clinker lá, mas tem uma emissão aqui de CO2, que representa 8% das emissões globais de CO2 na atmosfera. Então, veja bem que problemão, né? Que problemão que a gente tem aqui para resolver, pensando aí sobre essa perspectiva da química, pensando também um pouco sobre a questão da engenharia, né? E aí, então, faz todo sentido desenvolver e testar uma nova solução, certo? Então, desenvolver alternativas ao clinker tradicional, utilizando materiais de baixo carbono. Então, né, e aí também, né, eu já fiz uma pesquisa aqui, né, existem muita bibliografia, existe muito material falando sobre pozolanas naturais, resíduos industriais, por exemplo, você utilizar cinzas volantes, escória de alto forno, cimentos geopoliméricos baseados em silicatos, olha só. Né? E aí, então, né, você pensando aí a reação química que acontece, talvez identificar novas possibilidades, certo? E aí, qual seria o plano de ação para essa pesquisa? Primeiro, pesquisa e desenvolvimento em laboratório. A UFES ela tem, né, toda uma estrutura para isso. Você poderia, por exemplo, selecionar alguns pesquisadores, né, desenvolver novas reações, enfim, um processo, né, de pesquisa e desenvolvimento dentro do laboratório, produzir cimentos alternativos, mensurar isso tudo, fazer, sei lá, corpos de prova, verificar a resistência desses materiais. Então, performar testes individuais. Numa terceira fase, aí, então, análise de desempenho e impacto ambiental. Né? Olha só que interessante. Então, para esse projeto, poderia também pensar em captação de recursos, né? Editais de inovação e sustentabilidade. Imagina chegar aí no edital da FAPES, um projeto muito bem desenhado, mostrando aí as reações químicas da forma tradicional, pensando novas soluções, ok? E angariando recursos, né, buscando soluções financeiras para esse projeto. Claro, você faria isso, né, com registro de patentes, né? Existe um longo caminho a ser desenvolvido nesse sentido, e faria todo sentido, porque a indústria do cimento, aí a indústria, né, entendendo bem desse problema, né, a indústria da construção civil, ela é considerável, né? Então, olha só, você está trazendo uma solução que possa, né, resolver um problema global. Vamos desenvolver aqui um cimento ecológico, e para isso você poderia, então, né, fazer implantação, uma planta piloto para validação, novas fórmulas, e buscar parcerias com indústrias, por exemplo, da construção, das universidades, faria todo sentido. Eu vou finalizar aqui a minha apresentação, e se tiver alguém interessado aí nesse projeto, nessa turma aqui, né, estou buscando pessoas aí para encarar esse desafio. Praticamente a minha apresentação de hoje é essa. Vou voltar aqui só para tirar, se caso alguém tenha alguma dúvida, né, e esse conteúdo ele ficará disponível. Pessoal, e aí? Ouvi, que eu tenho uma dúvida a respeito da disponibilização desses materiais. Se você vai